Boa noite, dando uma arrumada aqui agora. Boa noite, sou o Fernando Carlos, bacharelado em Teologia e fazendo graduação em Administração. Tenho lido alguns livros filosóficos, hoje é minha paixão, e hoje eu venho trazer um pouco sobre filosofia para vocês. Bem, hoje eu estou com duas câmeras, dá para perceber, então nós vamos falar sobre Sartre. Esse livro que você está vendo aí em forma de PDF, para que vocês entendam, esse livro ele é humanista, é essencialismo, tá? É um livro, é uma filosofia muito, como vou dizer, um pouco diferenciada de todas as outras que eu já tinha buscado a ler. Ele é um livro um pouco mais radical, tá? Um pouco mais condenável, pois ele é pesado assim para que você que tem uma crença um pouco mais evoluída, ele é pesado. Você que é meio sentimentalista com a sua crença, ele é pesado, tá bom? Vamos lá então. O, o nome do livro que eu vou estar hoje trazendo aqui para vocês é O Existencialismo é Humanismo. Bem, o autor é Jean-Paul Sartre. Sartre é um filósofo francês. Ele viveu um pouquinho depois de Nietzsche, tá? Não sei muito a sua biografia, porque tanto que a gente vai tratar todo livro, O Existencialismo é Humanismo. Esse livro nasceu, assim, foi uma palestra que ele teve sobre existencialismo, e o povo acabou comprando essa palestra, com críticas sobre a filosofia existencialista. Então, ele automaticamente teve que trazer uma ideia existencial, né? Vamos dizer assim, para a filosofia, trazer uma ideia melhor, uma expressão melhor, o que é existencialismo. As pessoas não compreendem isso muito bem. O que é existencialismo? O que é a filosofia existencialista? A filosofia existencialista ela se baseia na seguinte ideia. A seguinte tese da filosofia existencialista de Sartre é o seguinte: a existência procede a existência procede a essência. Isso quer dizer, primeiro existo para depois eu ter uma certa importância ou uma certa essência de ser humano, tá? Nós já vamos entender um pouquinho mais para frente, mas para nós entender as verdadeiras acusações que levavam-se ao existencialismo, a gente vai trazer a seguinte opinião. Vou pegar eu tive que dar uma notadinha porque é muita ideia para ser compartilhada, tá? Ó, vamos lá. O existencialismo desmotiva o homem na busca da evolução. Dizia que o existencialismo era o existencialismo era uma forma de qualquer homem, qualquer humanidade, ela dissesse, eu existo e eu vou ser importante porque eu existo, então automaticamente eu vou fazer o quê? Nada. Eu não vou evoluir, eu não vou buscar crescer, não vou buscar conhecimento, não vou estudar, não vou pensar, não vou questionar, tá? É totalmente o contrário, não é isso, e eu vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Essa era uma das acusações. Outra acusação do existencialismo era que o existencialismo ele alimentava o egoísmo humano por falar de livre-arbítrio, de liberdade. Mas também não era, porque tem todo o porquê. A liberdade no existencialismo ele tem outro sentido. Ele não é tipo assim, você é livre, escolhe o que você quiser, e você vai lá, escolhe matar uma pessoa porque você é livre. Não. Ele está fora dessa linha de raciocínio. Ela é muito mais além do que simplesmente liberdade de escolher matar uma pessoa. Ou não escolher matar uma pessoa. O egoísmo, ela está muito além disso. A filosofia, ela vai além disso. Ela não alimenta um egoísmo humano, tá? Outra acusação que se enfrentaram é que a filosofia existencialista não é humanista, tá? Aliás, é humanista. Talvez seja a filosofia mais humanista que já possa ter encontrado na sociedade. Por ela não negar a própria existência. Ao contrário,
ela não nega que o homem nasce, cresce e morre. Acabou. A filosofia existencialista é comunista? Ao contrário, não. Mesmo que esse autor ele tenha uma certa paixão pela filosofia comunista, do marxismo, ele era meio de partido de esquerda, porém, ela não é ligada ao comunismo, ela é ao contrário. Ela não define um certo partidário político, ela não compartilha com isso. Ela separa o partidário, a política da filosofia. É diferente. E a última acusação, que a filosofia existencialista ela é imoral. Bem, já posso imaginar, se ela é humanista, ela não pode ser moral, porque a moralidade ela está associada à sociedade e não a uma certa definição. Sartre ele não define uma moral, ao contrário, ele define o homem em si e não o homem na sua própria ideia moralista. Moralista era outro filósofo que a gente vai poder trazer aqui para vocês. Tá, então para a gente entender, já que a filosofia existencialista sofreu toda essa acusação, uma das coisas que leva as pessoas a acusarem aos outros é não compreender realmente o que diz a, a ideia. Exemplo, quando você encontra uma pessoa ateia, esse ateu, o cristianismo ele tem grandes possibilidades de ser assim: o ateu vai para o inferno, o ateu adora o diabo, mas ele não sabe o que realmente é o ateísmo, um pouco ele se importa, ele condena por si só, tá? Vamos entender agora? Assim, essa mesma coisa aconteceu com o existencialismo. Toda essa condenação é porque não compreendia, na verdade, o que era existencialismo, ou a filosofia da existência, do ser, tá? E nós vamos compreender. O existencialismo nada mais é do que, vou ler aqui, nada mais é do que uma forma de pensar mais formal. Para você entender melhor, eu vou tentar expressar a seguinte opinião. O existencialismo, só fazer um barulho aí porque eu tive que aumentar o volume aqui, tá? O existencialismo não está ligado a uma certa a um certo parâmetro vulgar, simplesmente qualquer um é existencialista. Ele é mais formal, ele tem mais conteúdo além daquilo. Sartre ele reparte muito isso quando ele diz que um pintor não é existencialista, um músico não pode ser existencialista, tá? Um cientista não pode ser existencialista, e talvez até um poeta não pode ser existencialista, mesmo que ele tenha um verso ali que associa ao existencialismo, mas ele não pode ser. O existencialismo ele é mais uma filosofia de vida, ele é uma ideia de vida, de escolhas, e não é uma coisa vulgar, tá bom? O que fizeram com a filosofia marxista. Então, o existencialismo é o que? Para vocês entenderem então. Se ele não pode ser, o existencialismo está ligado, se ele não pode ser tão vulgar assim, ele é o que? O existencialismo não pode ser tão vulgar porque ele está associado ao homem. Isso mesmo, ao homem. Quando eu falo ao homem, eu falo ser homem. E nunca uma mera expressão tipo assim, fiz um desenho aqui, não tá falando nada, mas esse desenho aqui representa a filosofia de Sartre. Não, nada fora. A filosofia de Sartre é muito além daquilo, tá bom? Então o existencialismo é muito além de que uma pintura, uma poesia. Ela é um conteúdo, uma ciência elaborada, ela é uma ideia criada, fundada, com base de análise crítico muito bem forte, tá bom? Já que nós entendemos existencialismo, se ele é uma ideia muito forte, ele não pode ser vulgar, nós vamos entender o seguinte, então. Se ele não pode ser vulgar, ele também tem divisões. O existencialismo cristão e o existencialismo ateu. Eu vou explicar rapidamente o existencialismo cristão porque ele é simples.
ele é o mais vulgar de todos. Na verdade, se você dá um burro a capacidade de racionalizar, logo ele diz: sou cristão. É simples. Só para você entender. Esse existencialismo cristão é assim. Você nasceu e logo você nasceu porque um criador te colocou na Terra e esse criador tem uma essência para você. Isso mesmo. Esse criador ele tem uma certa conclusão. Quem é você? Não é você que diz quem é você. Isso daí. O essencialismo cristão se baseia nisso, numa divindade. E essa divindade define seu futuro. E não é você que define o que você vai fazer da vida. Um beberrão foi um ser divino, um ser espiritual que definiu que aquele beberrão fosse beberrão. Um alcoólatra, melhor dizendo. Um assassino foi escolha dessa força espiritual que domina a terra. Na verdade, esse é o essencialismo cristão. Eu falo cristão porque é religioso, se baseia na mesma fonte religiosa que todos os outros ser, toda essa outra religião. O essencialismo ateu é diferente. O essencialismo ateu, ele trabalha na ideia do seguinte. O essencialismo ateu, ele trabalha na ideia do seguinte. Você é o que você é porque você escolheu ser aquilo que você é. Sabe aquela primeira frase que eu comecei? A existência procede a essência? Isso tá aí. O ser, quando nasce, ele não é nada. Além de um nada. Ele não tem nome, ele não tem identidade, não tem pai, não tem mãe, ele não é nada. Tem ali dois seres que cuidam dele, que já se definiram por escolha durante o seu decorrer de vida. Mas o ser, quando nasce, em si, ele não é nada. Exemplo melhor, quando uma criança nasce, se você não dar um nome a ela, logo ela é só um organismo vivo na Terra sem nome. Muito abaixo de um arroz de feijão, um grão de feijão, porque o grão de feijão possui nome. Ela não. Essa criança não tem nome. Essa criança, quem dá o nome é o pai e a mãe. Aí que ele começa a receber uma certa importância. Mas para que ele receba essa importância, ele precisa nascer. Se ele não nascer, ele não tem nome. Então vamos entender um pouco aqui. Se o essencialismo, nós não somos nada, e depois nós tornamos a ser aquilo que queremos ser, então é nossa escolha ter realmente a identidade que nós temos. Concorde com isso? Então se tem uma vida ruim, que você destruiu, você está na beira do abismo, não é culpa de uma política, não é culpa de uma sociedade, não é culpa de uma nação, ou não é culpa do seu pai, de sua mãe, se você recebeu se você está nessa situação. É o oposto, é você. Você escolheu o abismo. Você escolheu não mudar de vida. Entende agora qual é a diferença disso? Do cristianismo para o essencialismo ateu? É uma escolha sua. A essência procede da existência. É escolha sua e não nossa. E não de alguém tão importante. Tá, vamos parar e racionalizar na seguinte opinião então. Se eu escolho, como que eu posso dizer que o essencialismo ateu é um essencialismo que não tem a base? Logo você já vê que não há como comprovar que isso não tem a base. Ele tem praticamente a base completa para que você evolua. Essa foi a primeira acusação que o essencialismo recebeu. O essencialismo de Sartre recebeu. Tá? Tá. Vamos entender então. Se o essencialismo ateísta tira o homem da evolução, vamos pensar então que
o existencialismo ateísta não dá ao homem uma certa opinião de evolução. Então ele tinha que mudar o conteúdo dizendo o seguinte, o homem já nasceu pronto e ele é aquilo. Não é. O existencialismo de Sartre diz o seguinte, o homem é o nada. E ele busca ser. Isso quer dizer, quanto mais eu quero ser, mais eu vou buscar. Se eu quero evoluir mais eu vou buscar. E sempre eu amo ler livro. Eu amo conhecimento. Eu não gosto de alguns conceitos definidos do conhecimento, porque ele me define quem eu sou. Exemplo, você faz administração, você vai ser administrador de empresa. Não, eu vou ser se eu quiser. Se eu buscar, se eu fazer um currículo, mandar para a empresa ir lá, eu vou ser de tudo. Se eu buscar ser um administrador de empresa, eu vou ser. Se eu não buscar a ser, eu não vou ser. Então eu preciso sair do meu comodismo social para ir buscar a ser aquilo. Não quer dizer que eu vou ser. Quem faz faculdade de engenheiro civil vai ser engenheiro. Não, pode ser que ele está fazendo para ter conhecimento, para usar quando precisar. Talvez ele está fazendo porque está agradando o pai, está agradando a mãe. Talvez por algum motivo, não quer dizer que ele é aquilo. Agora você está entendendo o existencialismo? Ele não quer dizer que você tem aquilo por... você está fazendo aquilo porque você quer ser aquilo. Você não se define por aquilo. Não quer dizer que você é. Quer dizer que você pode ser. Mas depende de você. Por isso que o existencialismo ateísta, cujo eu defendo com garra, ele se baseia nisso e eu se baseio nisso também. Nós buscamos a evolução. E como eu disse, eu amo ler. Eu amo ler não porque eu quero ser um grande filósofo, um grande historiador, ou um grande ator, sei lá. Eu amo ler porque eu quero aprender. Talvez eu quero conhecer um pouco mais do universo antigo. Quando eu leio coisas antigas. Eu leio filosofias antigas, eu leio histórias antigas. Porque história é só antiga, não tem história do futuro. Simples. Eu amo ler por isso. Não porque eu quero ser. Mas o dia que eu quiser ser, eu tenho que fazer um esforcinho a mais além de uma leitura de um livro para me ser. Aí sim, eu estou buscando uma evolução. Exemplo, eu estou estudando e eu sempre me dedico ao máximo no meu serviço porque eu amo fazer aquilo que eu faço. E eu quero aprender sempre mais. Por quê? Porque eu quero evoluir no meu serviço. Eu quero fazer cada vez melhor o meu serviço. Há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte. Preste atenção na frase. Faça melhor do que você fez ontem. Faça melhor do que você fez ontem. Isso mesmo. Tipo, vou dizer que o meu dia foi maravilhoso, acertei em tudo. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Eu tenho que acertar muito mais do que hoje. Eu tenho que tomar decisões melhores do que hoje. Compreende agora? Então é isso que é uma evolução humana. Não é o cara que entrou no poder e está ganhando muito. Não, é você buscar cada vez superar você mesmo. O teu próprio inimigo é você, não é o outro. Muitas pessoas dizem que tipo assim, nossa, eu odeio fulano, eu odeio cicrano, ele quer meu mal. Amigo, quem quer seu mal é você. Quem procura o pior é você. Não é a pessoa. Desde que as pessoas falem, elas estão para falar. Desde que as pessoas critiquem, elas estão para criticar. Compreende agora o que é a ideia dessa filosofia? Ela é simples. Simplesmente exista e busque seu melhor. Tá? A filosofia essencialista é humanista. E muito mais humanista do que qualquer outra filosofia que você vai querer colocar aí na linha de conhecimento. Acho que é a mais próxima que eu encontrei do humanismo. A filosofia existencialista, além de humanista, foram acusados também que ela é imoral. E que ela é comunista.
Bem, vamos avaliar o seguinte. Primeiro tema que eu vou trabalhar, imoralidade. E tanto que isso usa uma frase muito conhecida que diz o seguinte: se não há Deus, tudo está liberado. Tá. Então, se não há Deus, então não pode também existir homem. Se tudo é liberado, então não pode existir o homem. Entendeu? Porque o homem também, querendo ou não, o homem também na sua consequência familiar, no seu decorrer familiar, ele automaticamente, ele já tem uma certa ética, uma certa moral. Eu costumo falar que no relacionamento entre casais, a mulher já sabe o homem que ela quer e o homem já sabe qual é a mulher que ele quer. Isso é baseado em quê? Baseado no que ele vê no contexto familiar dele e não no que ele vê na sociedade. Se você compreender bem, se você não compreendeu bem, tá para explicar melhor. Eu vim de uma família que não era tão estruturada. E no decorrer do tempo, por sorte do destino, que não existe sorte, por uma escolha minha, eu comecei a pegar mais a um conceito um pouco, a me questionar mais sobre aquela forma de vida. Diferente da minha irmã que não se questionaram e elas vivem hoje uma forma de vida que minha família vive repetindo há séculos. Bebida e cigarro, bebida e cigarro. Ao contrário de mim, eu comecei a me questionar sobre isso. E comecei a mudar minha forma de pensar. Quem é que escolheu se perguntar sobre isso? Foi eu. E eu comecei a mudar minha forma de pensar. Então quer dizer que sua família é imoral e você é moral? Não. Eu quero dizer que a minha família escolheu um ponto de vista moralista. E eu escolhi um outro ponto de vista moralista. Diferente. Exemplo. Tudo é moral. Um ladrão, ele é moral. Ele possui moral dentro dele. Um traficante ele possui um código moral. Se você parar para pensar, eles têm a forma deles pensar. Se você vê uma pessoa que rouba, um ladrão, um maconheiro que rouba a maconha do outro maconheiro, ele acaba sofrendo a penalidade. Porque para eles, roubar é errado, mesmo que eles roubem do outro. Mas para eles, roubar é errado, entre eles. Então, isso é um código moral. Então, não posso dizer que a filosofia essencialista é imoral. Porque é mesmo assim, o simples fato da pessoa existir, ela só possui um código moral que define quem ela é. Tá? Não, filosofia essencialista não é comunista também, tá? Porque o comunismo, ele se tornou vulgar. Tudo é comunista agora. Ultra vermelho é comunista, ajuda as pessoas a ser comunista, entendeu? Tudo é comunista. Não, o comunismo é uma forma política. Tanto que o comunismo ele foi tão estragado, tão desperturbado no decorrer do tempo, que existe o comunista fascista, que é a forma de tirar a liberdade do povo para que não pense. Acontece muito isso em Cuba, Venezuela e em países comunistas que vocês entendem. Não tenho muito conhecimento comunista da filosofia de Marx, porém não vou extravagar muito aqui sobre isso, tá? Mas Sartre deixa claro que a filosofia essencialista não define um partido político, não define uma escolha, porque a partir do momento ela perde a essência do essencialismo. Tá. Sartre ele defende também a questão da liberdade, da subjetividade. Vamos pensar no seguinte. E as pessoas dizem que essa liberdade é um alimento do próprio egoísmo. Tá. Pensa na seguinte ideia. Se eu não posso escolher quem eu sou, se eu não sou livre para escolher quem eu sou, então eu não posso ser eu. Simples. Então eu sou uma sociedade brasileira porque eu escolhi, porque a sociedade brasileira me definiu como brasileiro. Então, melhor expressar agora.
Eu sou uma sociedade moroense porque vivo numa sociedade moroense. Tinha que haver alguma coisa aí. Tá? Então, quem definiu essa ética e todos aqueles apenas não pensam, eles agem por si próprios. Não, tá errado. Eu sou livre para escolher quem eu sou. Porém, eu tenho que entender que o outro também é livre e ele também pode escolher quem ele é. Nós estamos no mesmo planeta, na mesma terra. Talvez muitas vezes ocupamos os mesmos espaços. Então precisamos entrar em um consenso. E esse consenso eu chamaria de respeito perante um e o outro. Para quê? Para que ninguém atrapalhe a liberdade do outro. Eu tenho uma convicção ateísta. Eu pego e converso com um cara com convicção cristã. Eu não posso desrespeitar a crença dele. E nem ele desrespeitar uma ideia ateísta. Uma pessoa tem raiva de mim, eu tenho que deixar essa pessoa ter raiva de mim. Ela tem a liberdade de ter raiva de mim. Senão, não tem graça. Senão, se eu precisar definir todo mundo tem que gostar de mim, todo mundo tem que me amar. Cara, eu estou definindo a outra pessoa e não estou me definindo. Ou eu estou me definindo pela outra pessoa. Outra pessoa está dizendo quem eu sou. Não eu estou dizendo. Eu gosto muito quando as pessoas dizem que me odeiam. Só pelo simples fato de que eu consigo apenas com uma ideia, afetar todo o sistema emotivo daquela pessoa. Pensa só. Eu posso mudar todo o contexto de vida dele só pelo simples fato dele me odiar. E daí? Eu tô de boa. Eu não odeio ele, eu escolho odiar ou não. Uma pessoa pode ter raiva de mim, mas se eu escolho ter raiva da pessoa ou não. Aí depende do meu bom senso de vida, meu bom senso, a maneira de ver essa forma social de ser. Entendeu? Mas a outra pessoa escolhe também e eu tenho que saber respeitar essa escolha dela. Então a liberdade que nós trabalhamos aqui não é uma liberdade assim, pá, eu posso tudo, agora eu estou livre, eu vou escolher matar, escolher roubar, entendeu? Não, calma aí, você tem um código moral, você tem uma sociedade que definiu um certo segmento de vida para aqueles que estão ali ao redor. Você não gostou? Então você pode sair dessa sociedade e ir num lugar melhor. Ah, eu quero mexer com arma, eu quero colocar bomba no corpo, matar pessoa. Então vai lá no Estado Islâmico, mata lá, você tá em liberdade. Contrata, arruma um dinheiro, vai lá pro Estado Islâmico e se torna um assassino em massa. Eu quero ter um grande, ser milionário, ter um grande... Trabalhe, lute, faça isso. Entendeu? Mas não fique julgando uma sociedade porque você não conseguiu. Tá. Uma coisa que eu gosto muito da filosofia essencialista quando ela fala de liberdade é que nós estamos escolhendo 24 horas. Desde o início do vídeo, eu estou escolhendo palavras para falar aqui. Eu escolhi o horário para poder fazer esse vídeo. Eu escolhi o local que eu estou, eu escolhi a faculdade que eu fiz, 24 horas, mesmo sozinho, eu estou escolhendo comer ou não comer. 24 horas eu estou escolhendo, eu tenho que entender isso. Cara, e quando eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer, sabe? Todos nós sabemos o que fazer. Porque nós escolhemos com quem nós vamos pedir conselho. E quando escolhemos com quem vai pedir conselho, a gente já sabe qual conselho a gente quer. Olha, uma pessoa tá a fim de ter um relacionamento. Ela não chega um relacionamento com uma menina que, tipo assim, essa menina o pai e a mãe não apoiam. Ele não vai chegar na pai e a mãe e dizer, pai, o que você acha? Ao contrário, vai chegar no amigo que vai dar total apoio para ele sobre esse relacionamento. Se eu quero um conselho político, eu tenho que chegar em alguém que é político. Porque isso que está, a escolha do conselheiro, é a escolha do conselho que eu já quero ter.
eu até parando e pensando, sabe aquela famosa frase que sendo o seguinte? Nossa, já tá 30 minutos o vídeo. Não era isso que eu queria escutar de você? Pois é. Essa frase, ela já mostra que nós procuramos o conselho que nós já queremos escutar. Já sabia o que vai fazer. Eu só quero uma reconfirmação daquilo que realmente eu quero fazer. Tá, saindo um pouco do livro, agora o que eu posso trazer para você sobre esse livro? É importante. Foi desenvolvido no decorrer da leitura, eu comecei trazendo esse conteúdo assim, mas não tá no livro, você pode pegar e ler, não vai estar lá. Sartre não menciona isso. A nossa escolha, querendo ou não, na nossa sociedade, enfim, no decorrer de toda a sociedade, a nossa escolha, ela vai se basear em 3 pontos necessários. Necessidade de vida, necessidade de viver, né? Poder e egoísmo, seu alto prazer mesmo, tá? Nem todos vai definir, nem todos vai querer necessidade de vida, nem todos vai querer poder e nem todos vai querer ter alto prazer, tá? E todos esses 3, ele está relacionado a um único e simples. Que Nietzsche esteja bem claro no seu livro, é um autor, é um escritor muito maravilhoso, nossa, eu amo ler o livro dele. Ele diz o seguinte, que tudo é egoísmo. A racionalidade é uma forma egoísta de racionalizar o próprio egoísmo. Isso quer dizer, se tudo é egoísmo, e a racionalidade é uma forma de impulsionar o corpo a responder, a maquiar ou até enfeitar o nosso egoísmo, logo eu posso dizer então que existir, sim, talvez possa ser egoísta. Mais egoísta ainda, ou talvez impotente egoísmo, que não tem noção nenhuma, se torna o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo define quem você é, e não você define o cristianismo. Ele define a partir de uma coisa que não existe, Deus. Deus é o fantoche do cristianismo, na verdade. Se você tirar Deus do cristianismo, o cristianismo acaba. Você tira o diabo do cristianismo, ele acaba. Então eles são fantoche. Quem são cristãos faz o que quer com eles. Define o que quer deles. Eles não podem se defender por não existir. Tá? Bem, termina aqui. Esse é uma filosofia de linhagem ateísta, tá? Existe outra filosofia de linhagem ateísta que nega realmente a existência de Deus, assim como eu nego também. E se você tem problema com a sua crença, se você é muito fanático, você é muito ligado à tua crença, e viu até aqui, pô, não. Você é livre. Continue, faça o que quiser, acredite quem quiser. Mesmo que eu acho que isso aí é uma burrice, né? Tudo bem. Mesmo que eu acho que você é um cavalinho do cristianismo, que está carregando um peso desnecessário. Mas acredite, faça, viva. O importante é que você ainda viva, se produza, você cresça. Isso que é importante. Valeu, fica aqui gravado esse conhecimento. Até mais.